pelas vitórias, pelas bênçãos também, né? Glória a Deus. Provérbios capítulo 4, no verso 23. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Os irmãos acharam? Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Em outra tradução fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém, glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui neste momento. Que Senhor, seja feita a tua vontade, o teu querer, Senhor. Usa nossas vidas para levar a tua palavra aos nossos corações, Jesus, para lhe agradar, no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, no nome de Jesus. Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aleluias. Mas antes de começar, eu queria vou deixar uma pergunta para os irmãos, para levar para casa isso. Não se sintam ofendidos de forma alguma, por favor, assim. Porque é algo que eu me perguntei há um tempo e eu, naquele certo momento, naquele primeiro momento, eu tive um pouco, fiquei como responder isso. Que é algo, acho que muito profundo. Quem é Deus para você? E o que queremos com Ele? Essa pergunta, eu me fiz essas duas perguntas e eu senti um impacto naquele momento. E quem é Deus para... Eu fiquei me perguntando, quem é Deus para mim? O que eu quero com Ele? Para que os irmãos possam refletir nessas duas perguntas, pensem sobre elas, que ela vai dizer muita coisa para vocês, tenho certeza disso. Então, em Provérbios, nesse capítulo, nesse versículo de 23, fala sobre o coração. E nas pesquisas que eu fiz, a palavra coração é falada 949 vezes na Bíblia. Então, Deus trata na Bíblia, Deus trata o coração do homem como o centro da vida, o centro de vida do homem. Porque tudo se projeta no coração, as emoções, os sentimentos, né? Quando nós sentimos que estamos felizes, nosso coração se alegra, a gente não sente aquela coisa no peito. Quando a gente está triste, dá aquela angústia, fala, acho meu coração, né? Então, tudo se procede daqui. Mas existe uma situação onde que o homem comum, o homem normal, ele pode estar, ou a maioria das vezes, né, que não tem compromisso, está sem Deus no coração, o coração dele está vazio com as coisas de Deus. E isso, o homem sem as coisas de Deus no seu coração, ele vive por si só, ele pensa por si só, ele age como se não houvesse nada que possa dizer para ele o que é certo ou errado, ou o que ele possa fazer ou não, ainda que muitas vezes ele possa ter escutado sobre Deus. Porque o homem sem Deus, quando o homem está sem o seu coração totalmente sem Deus, geralmente, quando a pessoa tem algo no coração, porque ela ama, certo? Eu amo isso, eu amo meus filhos, eu amo a minha esposa. Então, o homem, quando ele está sem Deus no coração, ele começa a amar a si próprio, começa a amar muito a sua vida. E quando a gente não ama algo, quando a gente não ama, geralmente a gente não dá atenção àquilo. Então, quando o homem sem Deus, sem Jesus no coração, sem Deus no seu coração, porque a palavra do Senhor fala que sobre o tesouro, onde estiver seu tesouro, ali está o seu coração. O homem sem Deus, ele não vai dar atenção, porque ele vai estar focado. O homem que não ama a Deus, ele vai estar focado em outras coisas. O homem que não tem a Deus no seu coração. Seus irmãos conseguem compreender que, porque ele vai estar focado em tantas outras coisas, porque, na verdade, ele não se importa, aquilo não é importante. Ele não dedica tempo, ele não vai se dedicar tempo àquilo que ele não ama. Vou repetir mais uma vez, ele não vai dedicar tempo àquilo que ele não ama. Isso eu estou falando do homem sem Deus no coração, o homem que não busca a Deus, o homem que não vai na igreja, o homem realmente que está fora de Deus.
Mas talvez a gente possa se identificar nisso, irmãos. Porque se nós não dedicamos tempo, é porque nós não damos importância. Nós não valorizamos aquilo que não amamos. O homem geralmente não valoriza aquilo que não ama. Valor é algo inestimável, algo que você quer muito, que você não quer perder. Nós não queremos perder algo precioso. Lembra o Sméagol lá no filme? Ele, meu precioso, ele ficava atrás daquele anel o tempo todo, porque para ele era muito valoroso. O homem sem Deus, o homem que não tem Deus no seu coração, que não ama, ele não se preocupa, para ele não é precioso a palavra de Deus, para ele não é precioso Deus. Irmãos, eu ouvi algo, uma pessoa me falou assim, a Lília falou para uma pessoa assim, mas essa pessoa aí na foto parece que é crente, e a outra pessoa do lado falou assim, aqui não tem isso não. E aquilo ali eu tomei um impacto, falei, aqui não tem isso não. Fiquei pensando, Deus, as pessoas estão vivendo como se não tivesse Jesus. Elas estão vivendo ali como se nunca tivesse, onde a palavra de Deus nunca chegou ali, e não é tão longe. Então, olha o homem sem Deus, ou sem o coração totalmente sem Deus, ele não se importa por as coisas de Deus, ele não quer ouvir sobre as coisas de Deus, porque ele não está interessado, é um assunto desinteressado. O homem que quando não tem Deus no seu coração, o ouvir sobre Deus o incomoda, porque aquele assunto para ele não é nada, ele não tem interesse naquele assunto. E ele não quer conhecer. O homem que não ama algo, se não ama aquilo, ou alguma coisa que ele é indiferente para aquilo, ele não quer se aprofundar naquilo. Ele não quer saber sobre... Eu não quero saber sobre futebol americano, não me interessa. Um exemplo. Eu não vou buscar conhecer sobre aquilo, porque aquilo não me interessa. Então, esse é um homem sem Deus no coração. E ele vai criar o quê? Bloqueios na vida dele. Vai criar dificuldade para receber aquela palavra, porque não tem interesse. Às vezes, quando nós estamos conversando com as pessoas, ou estamos falando para pessoas, às vezes que talvez são cristãos, às vezes, dependendo da pessoa, a palavra incomoda. A palavra, você vai falar de Deus e a pessoa, eu já sei, e não quer ouvir. O que acontece com a gente, com esse homem aqui? Lá em Mateus 13:15 fala assim, pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para mim, e nem permite que eu os cure. Olha isso, irmãos. Nós estamos na palavra do Senhor, estamos buscando a Deus em todo o tempo, vivemos assim, buscando, mas tem coisas em nossos corações que precisam ser mudados, tem maldades em nossos corações que precisam ser transformados, para que o nosso coração seja todo cheio de Deus. Vou falar algo para os irmãos, o Felipe hoje, eu conversei com ele ontem, e eu quero dizer, antes de falar isso, que é algo que Deus me incomodou falar, para você, para os irmãos aqui da igreja, para a mãe também, o irmão, mas vou dizer para vocês, irmãos, são pais, nós somos sacerdote do nosso lar, irmãos. Eu falei para o Felipe bem assim, olha Felipe, você e Rony, queiram ou não, eu vou falar de Deus para vocês, vou pedir a Deus sabedoria, porque eu sou o sacerdote dessa casa, então eu tenho que cuidar e zelar por ela, pela palavra de Deus nela. Porque o que aconteceu com aquele sacerdote, que eu esqueci o nome dele agora, o sacerdote Eli, obrigado irmão André, com os filhos dele, ele não corrigia os filhos, ele não mostrava a palavra, e Deus matou, e ele também. Eu falei com eles, eu vou falar, vocês queiram ou não, é obrigação minha como sacerdote do lar. Então eu conversando com o Felipe, falei, então vamos fazer o seguinte, Felipe,
Você quer fazer, vamos fazer um teste então? Você quer fazer algo, o quê? Uma semana você só vendo coisa de Deus, no seu TikTok, no seu Instagram, no seu... Falei, vamos, faz. Se Deus não vai transformar a sua vida, se Deus não vai falar com você, se Deus não vai mudar a sua vida, vamos ver, quer fazer? Então tá bom, vamos fazer então, ver se vai mesmo então. Hoje foi o primeiro dia, eu falei, outra coisa. Se você, por um dia desse, passou 2 dias, você está só vendo coisa de Deus, né? Se no segundo dia você vê coisa de outra coisa, vai começar do zero, tá bom? Tá bom então tá bom. Hoje foi o primeiro dia, irmãos. Eu nunca vi aquele menino chorar tanto na vida dele, irmãos. Eu não vi aquele menino, ele chegava em mim, eu lá na sala lendo a Bíblia e tal, aí ele, pai, por que eu estou chorando? Eu falei, é Deus, filho, o Espírito Santo de Deus, é isso. Você está entendendo? Quando você vai enchendo a sua vida das coisas de Deus, você vai enchendo o seu coração das coisas de Deus, você vai ficando mais sensível para isso, irmão, ao Espírito Santo. Está entendendo? Mas o homem que não, olha só, irmãos, isso é muito forte, mas o homem que não ama a Deus, ele não dá atenção à palavra, ele não dá atenção para as coisas de Deus, ele não tira tempo para as coisas de Deus, ele não valoriza as coisas de Deus, ele não quer conhecer a fundo a palavra de Deus. Uma palavra que o Senhor me deu, lá em Mateus capítulo 15, não sei se é o 13, que Jesus fala para os fariseus, fala para o povo em relação aos fariseus, eles me louvam com os lábios, eles me glorificam, mas o coração está longe, o coração nosso tem que estar em Cristo, irmãos, totalmente sensibilidade em Cristo. Por que Deus enfatiza tanto o coração? Porque o povo de Israel sempre fazia o quê? O coração se voltava, depois de um tempo eles falhavam de novo. Aí Deus vinha e trazia de novo. Deus vinha, vem meu povo, eu te amo, as minhas misericórdias estão aqui, e o povo se convertia. Por isso nós devemos o quê? Cuidar do nosso coração. Será que estamos cuidando do nosso coração? A presença de Deus em nós? Será que estamos valorizando a ponto de amar realmente, como o Senhor falou, como Jesus falou, amar a Deus, o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então essa experiência que eu tive com o Felipe, hoje ele ficou o dia, irmãos, o dia todo vendo vídeo, eu ouvindo, ele vendo vídeo, aí eu falei, filho, é isso, é se encher de Deus, porque você não vai ter tempo. E olha, irmãos, confessou pecados. Falei, filho, Deus te perdoa. E ele chorou. O Senhor nos chama ao arrependimento. Mesmo a gente dentro da igreja, irmãos, a gente precisa se arrepender em todo o tempo. Por quê? O homem que conhece a Deus, ainda que seja cristão, ainda que ele pode estar longe de Deus, o seu coração pode estar longe. Mas será, irmão Eflin? Sim. Porque algumas características que a gente pode identificar, irmãos, quando o seu coração não está totalmente em Deus, sabe qual é? A falta de sensibilidade com as coisas de Deus. A falta de sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. O louvor já não toca mais. A palavra de Deus já não entra no seu coração e faz mudança. Nós estamos dentro da igreja. Olha o nosso coração como está. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tem que ser tudo, tem que ser o tesouro importante e precioso na nossa vida, no nosso coração. A fé vai diminuindo, aí a gente vai ficando mais o que? Incrédulo. Aí vai passando, o homem não vai buscando as coisas, o seu coração não vai enchendo de Deus. Ele esquece dos feitos que Deus fez. Olha o povo de Israel. Quantos profetas tiveram que anunciar para eles, profetizar? Se arrepende-se, volte. Deus falava para ele, olha o que eu fiz para vocês lá no deserto, tirei vocês de mão forte, estou levando, mas vocês sempre se convertem de novo à idolatria. E eles reclamavam do que Deus estava fazendo, porque Deus tinha levado eles reclamavam.
não sabiam ser gratos pelo que Deus tinha feito, não conseguia olhar para trás e falar: o Senhor nos abriu o mar vermelho para a gente, o que nós estamos fazendo? Então, se a gente não tomar conta do nosso coração, mesmo na casa de Deus, e começa o quê? Os pecados vêm entrando no nosso coração, e a gente começa, sabe o quê? Se acostumar, começa a achar que está tudo bem, que não tem nada a ver, devagarzinho isso vai alimentando o nosso coração. Por quê? Como a gente falou do copo, vai encher o nosso coração, a gente não tem buscado a Deus, a gente não fica constantemente fiel, a gente não fica em constante oração, a gente não valoriza, a gente não quer saber mais de Deus, a gente não quer envolver mais Deus na nossa vida, e vai acontecendo o quê? Vai esvaziando Deus, e vai entrando mais vai entrando mais a carne no nosso coração, mais os desejos. Aí a gente começa o quê? Opa, pequei, não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Aí escuta isso, aquilo, faz aquilo, outro. Aí vai pouquinho. Irmãos, o diabo, ele não tem pressa. O inimigo, ele quer nosso coração, ele não tem pressa, ele vai devagarzinho, ele vai minando a vida do crente de pouquinho em pouquinho. Por isso, vigiai em todo o tempo. Foi isso que Jesus ensinou: vigiai em todo o tempo. Não vamos ser super-heróis, não tente ser super-herói na presença de Deus, que nós vamos ser. Até porque se nós falharmos é para mostrar, Deus vai nos deixar falhar para quê? Eu estou aqui, vem se arrepender. Nós vamos diante dEle, vamos abrir nosso coração. Sabe por quê? Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Sabemos que nele encontraremos descanso, sabemos que nele encontraremos perdão. Olha Davi, homem segundo o coração de Deus. Pega o Davi, sempre falando: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu pequei. Eu sou trapo, eu sou imundície. Por quê? Mas Davi era herói, Davi era gigantesco? Não, ele era homem como nós. Mas ele sempre se voltava para Deus. O coração dele sempre se voltava para Deus o tempo inteiro. Mas Davi? Mas era Davi, né? Davi era rei, irmãos. Às vezes a gente não sabe nem controlar a nossa casa. Como é que a gente vai se comparar a Davi? É um homem que tinha que decidir muitas coisas. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de tomar certas decisões. Então a nossa vida não era mais difícil do que Davi, como exemplo nosso. Em Hebreus 13:12 fala bem assim. Tá antes disso. Engraçado, isso aqui aconteceu comigo. Vou contar um exemplo da minha vida que aconteceu com os irmãos. A gente, quando o coração nosso está ficando está se esvaziando de Deus, a gente começa a se ofender com Deus. Um dia, eu estava cheio de dívida, isso faz anos, irmãos, graças a Deus. Eu estava cheio de dívida. Liguei para o pastor, não outro pastor que eu tinha. Rapaz, e aí, meu irmão, como é que você está? Irmão, nada, rapaz. Rapaz, não quero saber de Deus mais não. Porque eu estou cheio de dívida. Deus, como é que Deus deixou eu fazer isso? Como é que Deus está deixando nessa situação? Ele, calma, rapaz, calma não, pastor. Eu não quero saber de Deus não, rapaz. Porque Deus isso, porque Deus aquilo, porque Deus aquilo. Eu me ofendendo com Deus por causa dos meus erros. A palavra de Deus fala: porque se queixa um homem dos seus próprios pecados. Porque se eu me afasto de Deus, eu vou buscar fazer as coisas como eu quero, como eu acho que está certo. Isso é perigoso. A nossa vida tem que estar direcionada por Deus. O nosso coração tem que estar direcionado por Deus, irmãos, o tempo inteiro. O coração maduro é isso. Coração maduro para Deus. Não tem tempo mais de meninice, não. A gente fica na presença de Deus. E aí? O que queremos com Ele? Quem é Deus para a gente? Você consegue olhar a palavra de Deus e falar assim: Deus é tremendo, Deus, olha que Deus, tantas coisas que Ele fez. E por que a gente continua às vezes como um menino na presença de Deus? Por que às vezes a gente não consegue mergulhar profundamente e ver as coisas acontecerem assim? Eu achei linda a passagem do profeta Elias. Foi cercado ou foi Eliseu? Peço perdão, irmão. Estava cercado, aí ele fala, aí o ajudante dele fala: mas Senhor, estamos cercados aqui, mestre, e agora? Eliseu,
Estamos cercados e agora? Aí ele fala assim, Senhor, abre os olhos dele, Jesus, para ele ver, Deus. Olha que glória, irmãos. Você está entendendo que quem está na presença de Deus, vê tudo como oportunidade de Deus, vê Deus agindo em tudo. Hoje, a Lília me mandou um telefone de uma pessoa, e aí eu mandei contato, lá de Portugal. Mandei uma mensagem, vi que você está arrendando, lá eles falam arrendamento, é aluguel. E não me respondeu, demorou a responder. Quando ela me respondeu, ela falou bem assim, porque eu falei, eu vi seu anúncio no Instagram, ela me respondeu assim, aí eu vi que, na verdade, eu vi que ela vendia passagens aéreas. Lá estava lá no nome. Aí a pessoa me respondeu bem assim, vi no Instagram, então responde por lá, pergunta por lá. Aí eu, rapaz, fiquei, irmão, passou tanta coisa na minha cabeça, irmão. Se a gente não se vigiar, nosso coração engana a gente, irmãos. Deu vontade de falar assim, deu vontade de falar algumas coisas para ele assim. Aí eu falei, não, Jesus, fiquei quieto, não falei nada. Aí eu falei para ele bem assim, algo que um amigo meu falou comigo. Ele falou bem assim, para ele, no meu amigo, para ele o trabalho era um campo missionário. Aí eu falei bem assim com a pessoa, tudo pode se tornar oportunidade. Eu vou aproveitar essa oportunidade de falar para que Jesus te ama, e Ele cuide da sua família, e que Deus te abençoe. Está vendo como a gente tem que estar na sabedoria? A gente não pode agir na emoção, nosso coração tem que estar em Deus. Porque eu poderia falar, mas você é o mal educado, podia comprar passagem com você, nem vou comprar, nem precisava comprar passagem com ele. E eu mandei a mensagem para ele bem assim, Alans. Falei, quanto é a passagem de Lisboa, depois da mensagem dele, quanto é a passagem de Lisboa para o Brasil? Aí ele me respondeu, aí eu mandei essa pergunta e logo falei a questão da oportunidade. Aí lá embaixo ele me respondeu, a passagem é tanto, é tanto, é tanto. Você está entendendo? Como naquele momento a pessoa perdeu a oportunidade talvez de vender uma passagem ou de ganhar um cliente, e nós não podemos perder a oportunidade de falar da palavra de Deus. Tempo e fora de tempo, prega a palavra de Deus. Se você tem vergonha, se você acha que não vou conseguir, pede a Deus que Ele vai te orientar, pede a Deus que Ele vai te direcionar, e bote seu coração totalmente em Deus, que Ele vai mostrar no momento, irmão, é oportunidade, Deus nada é por acaso, pode ter certeza que nada é por acaso, Deus vai te usar, não tenha medo, não se fique acanhado, porque se nós estamos na presença de Deus, o que eu quero com Deus? A que ponto eu quero chegar? O que Deus tem para mim? O que a palavra de Deus fala que Ele tem para a minha vida? A mais do que simplesmente vir na igreja e ler a palavra, ou ouvir um louvor, ou cantar. Creio que tem algo a mais. Deus não é só isso. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo, é o Criador de todas as coisas. Então, aí, o homem com o coração para Deus, ele ama a Deus sobre todas as coisas. Ele obedece aos desígnios de Deus, ele reconhece Deus em seus caminhos, ele tem prazer em conhecer a Deus, ele é sensível à presença de Deus, ele quer ouvir sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Quando ele erra, quando o homem tem o coração dele é de Deus, quando ele erra, ele logo se arrepende, ele logo, Senhor, perdão, Senhor, errei. Está entendendo, irmãos? Se isso não está acontecendo na minha vida e na sua vida, olha para dentro de você, olha para dentro do seu coração, porque o cristão verdadeiro, aquele que o Senhor busca, ele é diferente. Olha, às vezes eu me pergunto, por que eu vou na igreja para ouvir a mesma palavra às vezes, para ouvir, não é essa palavra que a gente tem em casa? Sabe por quê? Porque a gente precisa de tratamento todos os dias. A gente precisa ser limpo todos os dias. Irmão, nós estamos há quantos? 18, 17 anos aqui, ouvindo a palavra de Deus, e a gente ainda continua precisando ser tratado, e é assim, e vai ser assim até Jesus voltar, e está tudo bem, glória a Deus, porque o Senhor nos trata. Nós temos que chegar para Ele e falar, Senhor, me trata, porque eu preciso realmente de Ti. Eu preciso ser tratado, eu preciso ser curado, porque o Deus é o meu maior tesouro. Aleluias, Deus é o meu maior tesouro. Isso que é importante para a gente.
saber isso, que Deus está em nosso coração como primazia. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus.